porque a maioria das pessoas reagem com descrença à pessoa de Jesus. É fato que nós observamos nesta noite um relatório curto que resume o que é aproximadamente 26 anos de ministério. E ao final deste relatório, trazido pelo missionário Mouzinho, os irmãos viram um slide aqui com várias pessoas que ele demonstrou que foi fruto deste trabalho. Pessoas que estão estudando para o seminário, pessoas que estão servindo, se preparando na universidade e por aí vai. Mas é fato também que ao longo desses anos é possível constatar, por meio do relato do missionário, que muitas pessoas também ficaram pelo caminho. Muitas pessoas começaram crendo e de repente foram tomadas pela descrença e acabaram por desistir da caminhada. Eu lembro que certa vez eu estava aqui na igreja dando aula para o que na época era o Clubic. E nós tínhamos uma sala só e aqui nós tínhamos aproximadamente 40 crianças naquela tarde. E naquele dia, depois de vários sábados que nós íamos constantemente pregando sobre a mensagem da salvação pela graça, eu concluí e terminei e perguntei para eles: olha, se vocês morressem hoje, para onde é que vocês iriam? Para o céu ou para o inferno? E todos, a uma só voz, disseram: inferno. E eu acho que nem os meninos do coral foram tão afinados e tão harmônicos a uma só voz como aqueles meninos foram naquele dia. Se eles tivessem ensaiado, talvez não conseguisse ter dito tão assim certeiro a uma só voz. Mas por quê? Que muitas pessoas são expostas ao Evangelho, são expostas às mesmas verdades que outras são, mas ao final das contas reagem com descrença. Esta pergunta, meus irmãos, é respondida pelo Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no versículo de número 37 a 43, que será o texto que nós vamos meditar nesta noite. Eu quero convidar aqueles que forem encontrando para ficarem de pé, para que nós possamos fazer a leitura do texto que está localizado no Evangelho segundo João, no capítulo de número 12, verso de número 37 ao verso de número 43. Diz assim a palavra do Senhor: e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podia crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela tua palavra. Que o Senhor disponha os nossos corações, que o Senhor cative a nossa atenção, para que nós possamos, ó Deus, atentar para o que o Senhor quer para nós esta noite. Dá-nos a graça de considerar, dá-nos o Teu Espírito Santo para que, compreendendo as Escrituras, nós possamos ser edificados pela mesma. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos.
Até agora, nós temos visto que o Evangelho de João, ele tem um propósito bem estabelecido. Ele quer demonstrar para os seus leitores que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que esses leitores possam crer em Cristo e ter vida em seu nome. Para que eles possam ter vida em nome de Jesus, eles precisam então passar pela cruz. Porque a cruz, de acordo com o que nós vimos no último parágrafo, do verso 27 adiante, é o caminho para a glória. Esta cruz, que é o caminho para a glória, ela é necessária. Ela foi encarada com sofrimento por meio de Jesus. Esta cruz, que é o caminho para a glória, ela é símbolo também da vitória. Mas esta cruz foi absolutamente incompreendida pelos ouvintes de Jesus. Observe que o verso de número 36 diz a palavra do Senhor que Jesus adverte aquelas pessoas: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se dele. Porque eles começaram a questionar: como é que você, sendo Cristo, tem que passar pela cruz? Como é que a Bíblia não diz que o Cristo vive para sempre? E então, Jesus, o Evangelho de João, aqui no texto que nós lemos, é como se fosse uma nota explicativa de João. João está dizendo: sabe por que eles não compreenderam a mensagem da cruz? Sabe por que eles não ouviram a palavra de Jesus? Não deram ouvidos, não creram na palavra de Jesus? A razão é essa aqui. E à luz, então, desse texto que nós lemos, eu quero destacar duas razões que explicam o porquê da descrença humana. E essas duas razões, especificamente, está aí no verso de número 38 e também no verso de número 43. E nós vamos passar uma por uma. A primeira delas, observe que a descrença acontece por causa de um coração endurecido. Veja que o texto diz que Jesus fez tantos sinais na presença deles, mas eles não creram em Jesus. Nós temos corações que estão endurecidos para a palavra de Jesus, apesar dos sinais. E note, veja que em João nós temos 7 sinais que João registra para isso. Mas nós sabemos, à luz do próprio Evangelho de João, que não foram só esses 7 sinais que Jesus fez. Ele fez muitos outros sinais. Esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, de fato, Jesus fez muitos outros sinais. E o que seria então um sinal? Ora, um sinal, ele é algo que autentica, então, uma mensagem, uma verdade. Então, é como se eu chegasse aqui e eu fizesse um grande sinal, um grande milagre. E depois eu digo: olha, o Senhor está dizendo que cada um de vocês deve fazer isso. E o que é que autentica que essa palavra que eu estou dizendo é verdadeira? Por causa do sinal que eu fiz. O sinal está apontando para algo que vai além dele. O sinal não termina em si mesmo. Não é um milagre pelo milagre. Mas o sinal aponta para a divindade de Cristo. Aponta para aquele que é superior, então, aos seus ouvintes e até ao próprio sinal. Mas apesar dos sinais que foram realizados por Jesus, os corações continuaram endurecidos. E parece-nos que quando nós olhamos o Evangelho de João, a cada sinal que Jesus vai fazendo, mais endurecidos os corações vão ficando. Porque eles rejeitam aceitar o sinal. Mas não é só rejeitar o sinal. À medida que eles rejeitam o sinal, eles rejeitam Jesus, e eles então começam a pensar em outras explicações para justificar sua descrença. O que faz com que os seus corações se tornem ainda mais endurecidos à medida que há um novo sinal. Note, esse endurecimento, ele é expresso na decisão de não crer. Nos diz a Escritura que eles viram os sinais, mas eles não creram em Jesus. Então aqui você tem uma decisão. Essa decisão externa de não crer é uma expressão do que já aconteceu internamente. Então eles decidem não crer porque no seu coração isso já está definido.
O seu coração já está tão endurecido que eles não têm mais capacidade para crer. Mas veja, esse endurecimento, ele é também atestado pela palavra de Deus. E aqui é preciso que nós tenhamos atenção. Porque veja bem, João nos diz que eles não creram para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz. E aqui, João vai citar dois textos do profeta Isaías. O primeiro é exatamente o texto de Isaías 53, verso 1, que é essa primeira citação aí. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí você vai perceber que Isaías 53 é aquele conjunto de descrição a respeito do servo sofredor. E o brado de Isaías, olha, ninguém está crendo no servo sofredor. Ninguém está crendo naquele que vai nos livrar do pecado. Mas além disso, João descreve ainda, ou cita ainda uma segunda passagem, que está aí no verso de número 40. E ele, verso 39, veja, por isso não podiam crer. Observe bem, eles não creram por causa disso. Cita Isaías capítulo 53. Por isso eles não podiam crer. Cita então o texto de Isaías 6. E aí eu quero pedir aos irmãos para que nós possamos dar um pulinho lá em Isaías capítulo de número 6, só para nós darmos uma rápida olhada nesse texto aqui, que é então o texto do comissionamento do profeta Isaías para o seu ministério profético. Nós encontramos aqui um texto em que Isaías chega num momento de muita tensão, que é a morte do rei Uzias, diante do trono de Deus. Ele se depara então com a santidade de Deus, com a glória, com a grandeza de Deus. Depois ele se volta para si mesmo, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então vem um anjo com um altar, com uma brasa tirada do altar, purifica então Isaías, e o Senhor diz, a quem irei, e a quem enviarei, e a quem há de ir por nós. É quando então Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9 e verso 10, que são os versos, especialmente o verso número 10, mas 9 e 10, é os versos que descrevem o ministério do profeta Isaías. Veja, então ele disse, vai e diga a esse povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, e endureça-lhes os ouvidos, e feche os olhos deles, para que não venha a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Nós temos aqui a descrição de um dos ministérios mais difíceis que nós temos, então, em relação aos profetas. Deus está comissionando o seu profeta, está dizendo, olha, Isaías, o seu ministério vai ser um ministério difícil. Você vai pregar, você vai ensinar, você vai alertar, mas as pessoas não vão te dar ouvido. Você vai instruir, você vai apontar o caminho, mas as pessoas não vão querer. Agora veja, o que era que Isaías ia fazer para que esta dureza das pessoas ficasse manifesta? Ele então ia anunciar a palavra do Senhor. E ao anunciar a palavra do Senhor, esses corações já endurecidos por causa do pecado, eles então iriam reagir de forma a rejeitar a palavra do Senhor. E aqui, observe bem, que nós temos duas coisas que caminham lado a lado. Voltando especificamente para o texto que está lá em João, capítulo de número 12. Nós temos inicialmente a soberania de Deus. Essas pessoas não creram, porque Deus, já no passado, havia dito que isso ia acontecer. Elas iriam ouvir, mas elas não iriam atender. Elas iriam ver, mas não iriam enxergar. Os seus corações estariam endurecidos. Elas não iam entender, não iam se converter, não seriam curados pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo que você tem essa soberania de Deus, você tem também aqui a responsabilidade humana. Eles viram, eles entenderam, mas eles decidiram não crer.
João não se preocupa em explicar para nós como é que essas duas coisas se relacionam. Mas ele, desde o início do seu evangelho, ele vem demonstrando que no processo de salvação, a soberania de Deus caminha lado a lado. Veja bem, por exemplo, João capítulo de número 1, só para ilustrar isso, verso de número 13. Verso de número 12, perdão. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Veja, nós temos aqui uma decisão humana, receber e crer, certo? Os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eles creram porque eles decidiram receber, mas eles creram porque eles foram nascidos da vontade de Deus. Mas veja, aqui não é que Deus então, ele pega uma pessoa e ele vai lá e endurece o coração dela. A ideia aqui não é de uma pessoa que vai chegar diante de Deus e dizer, eu queria crer no Senhor. O Senhor era a coisa mais importante que eu tinha na minha vida. Mas eu não criei porque o Senhor endureceu o meu coração. Eu queria estar no céu para desfrutar essa eternidade com o Senhor. Mas eu não estou desfrutando essa eternidade do Senhor porque o Senhor resolveu endurecer o meu coração. Essa não é a realidade. Fato é de que todos nós nascemos em pecado. E naturalmente já nascemos com o coração endurecidos para Deus. Todos nós já nascemos inclinados para fazer o que é mal aos olhos de Deus. Mas aí, à medida que nós somos expostos à palavra de Deus, essa dureza que está no nosso coração, ela vai então sendo expressa, ela vai então sendo externada. De modo que à medida que eu tenho o contato, à medida que eu tenho o acesso então à palavra de Deus, o meu coração responde de forma negativamente. Não é que Deus atuou para que eu endurecesse o meu coração, mas é que o meu coração já estava endurecido. Mas aí veja, quando nós chegamos em 1 e 2 Coríntios capítulo 4, 1 João 2, 11, 1 Coríntios capítulo 4, 4, nós temos Paulo dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento para que eles não creem. E de acordo com 1 João 2, 11, então as trevas cegaram o entendimento para que as pessoas não creem. Mas afinal de contas, quem é que endurece o quê? É Deus que então permite que o coração seja endurecido pela sua palavra, não consiga entender, ou então é as trevas, é o diabo que atua. São as duas coisas. Então, tanto o diabo atua para que você não possa entender, para que nós não podemos entender, como também o fato de termos um coração endurecido, e sendo endurecido ainda mais pela exposição da palavra de Deus, nos impede então de que nós possamos crer e aceitar e ser transformados. O que João está dizendo é que os leitores de Jesus estão fazendo a mesma coisa que os seus antepassados fizeram. De que aqueles ouvintes os seus antepassados ouviram a mensagem de Deus, ouviram a palavra de Deus, mas eles não quiseram dar crédito, eles não aceitaram, eles não creram. E agora Deus vem em forma de homem à terra, anuncia a sua palavra e os seus ouvintes atuam com a mesma descrença. E a explicação para João é que a descrença acontece por causa do coração endurecido do homem. Agora veja, ainda tem uma segunda razão que está no verso de número 48. E no verso de número 48 vamos ler todo o 41 a 43. Eu falei 48, perdão, mas é 43. Verso 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Preste atenção aqui. Mais uma vez, João está testificando a divindade de Jesus. Porque quando nós chegamos em Isaías capítulo 6, ali nós somos dito que Isaías vê o Senhor sentado no alto sublime trono. Mas quando nós chegamos aqui, João diz quem era o Senhor que Isaías viu. Era Jesus que estava lá. E João diz que Isaías disse isso porque ele viu a glória e falou a respeito dele. No entanto, verso 42, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus.
Mas por causa dos fariseus, não o confessaram para não ser expulso das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se primeiramente a descrença acontece por causa de um coração endurecido, agora percebemos que a descrença acontece por causa da afeição do coração. No final das contas, meus irmãos, tudo vai se resumir a isso daqui. O que é que define se eu vou dar crédito ou não à palavra de Jesus? É se eu amo mais a Jesus do que as outras coisas. Veja, diz o texto, no verso de número 42, que muitos, dentre as autoridades, creram em Jesus. Veja, aqui nós temos pessoas que viram os sinais e nós temos pessoas que entenderam para o que os sinais apontavam. Nós temos pessoas que olhavam para Jesus e perceberam, Jesus é mais do que um profeta. Jesus é mais do que um conterrâneo que nasceu aqui entre nós. Ele é mais do que um mestre. Jesus é Deus. Eles entenderam. Observe que a descrença não é ocasionada por falta de entendimento ou por falta de sinais. Porque eles entendem. E isso faz com que eles creem em Jesus. Mas veja, além disso, nós percebemos que houve certeza da verdade. Eles não só entenderam quem é Jesus, mas eles tiveram certeza de quem era Jesus. Mas nos diz o texto que eles não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Eles entenderam quem era Jesus. Eles não seguiram a Jesus porque eles amaram mais uma boa posição diante dos homens. Eles preferiam ser bem-quistos nas sinagogas. Eles preferiam estar na sua roda de amigos, sem ter prejuízo de nenhum deles. Eles preferiram estar com os seus relacionamentos humanos. Eles amaram mais os relacionamentos humanos. Eles amaram mais a sua posição diante dos homens do que o relacionamento com Deus e do que a sua posição diante de Deus. Note, meus irmãos, que eles se preocuparam mais com a opinião dos homens do que com a opinião do próprio Deus. Porque nos diz o texto que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Note que aqui é uma coisa intrigante, porque nós temos pessoas que entendem, mas pessoas que não abandonam porque eles amam mais a glória dos homens. Mas veja que isso é um tanto insensato. Porque os relacionamentos humanos duram para sempre? Os relacionamentos humanos duram para sempre? A posição diante dos homens dura para sempre? Não dura. A opinião das pessoas em relação a nós dura para sempre? Não. Tem pessoas que, talvez, quando eu cheguei aqui na igreja, você tem uma opinião a respeito de mim. Ou boa ou ruim. E com o passar do tempo mudou. E é assim. Quando nós, então, estamos estabelecendo isso como um parâmetro, os relacionamentos humanos, a posição diante dos homens, a opinião das pessoas a respeito de nós, quando nós estabelecemos isso como uma base, irmãos, nós estamos nos perdendo. Porque o que importa não é o que as pessoas dizem sobre nós, não a opinião das pessoas sobre mim ou você. O que importa é a opinião de Deus em relação a mim e a você. Mas nós temos pessoas que compreendem isso, mas para elas pesam mais a opinião dos homens. Elas amam mais a glória dos homens. O seu coração está mais afeiçoado a essa terra. E isso muitas vezes é uma dificuldade para as pessoas. Quantas pessoas, elas, como eu já tive a oportunidade de ver,
Eu não vou ser crente, pastor, porque se eu for ser crente, eu vou ter que deixar a minha cervejinha do final de semana. Aí eu não tenho como continuar, eu não tenho como viver assim. Eu não vou ser crente, porque se eu for crente, eu vou ter que romper com os meus relacionamentos aqui e ali. Isso tudo bem. Mas isso demonstra algo muito importante. Demonstra em que está a afeição do nosso coração. E meus irmãos, aonde está a afeição do nosso coração, define a nossa eternidade. Porque aonde está o teu coração, aí estará também teu tesouro. Então note, João, em sua nota explicativa, aponta duas razões. O primeiro é o endurecimento do coração. O segundo é a afeição do coração. Eles amaram mais a glória de Deus, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E então eu quero passar para algumas aplicações em relação a isso que nós acabamos de perceber. A primeira delas, os homens são indesculpáveis por sua descrença em Jesus. Não haverá justificativa quando uma pessoa chegar diante de Deus, não haverá desculpas. Ela não terá o que dizer, Senhor, eu não criei, porque por causa disso, não existe, não tem. Porque Deus vai mostrar a sua palavra, os sinais, Deus vai mostrar os testemunhos. E aí muitas pessoas usam nós somos bons em arranjar justificativo para que justifique as nossas desculpas. Aí eu não vou ser crente porque naquela igreja, irmão fulano de tal é o irmão da bagaceira. Eu não vou ser crente por causa que aquele crente lá que só quer ser santarrão e tal. Mas diante de Deus, Deus está resolvendo com você. Não é com o crente fulano de tal. Não é com o irmão fulano de tal. Não é com Beltrano, não é com Cicrano. O que Deus quer saber, por que você não creu? E a resposta, meus irmãos, foi dada pela palavra de Deus. Não creu porque o seu coração é endurecido. Não creu porque amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. De modo que quando nós chegamos diante do texto citado por Paulo em Romanos capítulo 1, é isso que ele vai dizer. Ora, os homens são indesculpáveis diante de Deus porque eles viram o poder de Deus, a glória de Deus. E eles são indesculpáveis por isso. Então, eles conheceram, eles têm a verdade diante deles, mas eles preferem abafar a verdade e dar lugar à mentira. Eles preferem honrar a criatura no lugar do Criador e por isso são indesculpáveis. De modo que nós podemos dar desculpa para as pessoas, mas diante de Deus, todo ser humano é indesculpável. Não tem como dar um jeitinho. Não tem uma explicação que justifique a sua descrença. Diante de Deus, todos são indesculpáveis. Uma fé que crê, mas não se submete a Jesus, não salva. Meus irmãos, isto daqui é muito importante. E por várias vezes nós encontramos Jesus nos advertendo a respeito disso no Evangelho de João. Você pode crer que Jesus é Deus, assim como esses fariseus creram. Essas autoridades creram. Mas é preciso mais do que crer. É preciso submissão. Porque uma fé que crê, mas não se submete a Jesus, não salva. Lembre disso. É nesse tom que nós encontramos então o livro de Tiago. Quando lá Tiago diz, vocês creem que Deus é um só? Fazes bem. Porque até os demônios creem e estremecem na presença do Senhor. É necessário muito mais do que crer. É necessário que vocês tenham obras, porque a fé sem obras é morta. De modo que é necessário que uma pessoa que afirma crer, ela também essa crença seja acompanhada pela submissão. Porque uma crença que não é acompanhada pela submissão não salva.
Nós não temos como ter Jesus como Salvador, se Ele não for o Senhor de nossas vidas. Uma terceira aplicação é que na vida nós escolhemos a quem amar e viveremos eternamente colhendo os resultados desta escolha. No final das contas, como eu disse, é uma questão de afeição do coração. E a afeição do coração, todos nós, é nós que decidimos. Amar é uma decisão que nós tomamos. De modo que nós vamos escolher quem nós vamos amar. Se nós vamos amar a Deus, se nós não vamos amar a Deus, nós vamos viver assim. E cada dia, cada atitude que você tomar, cada decisão que você tomar, vai apontar para a escolha que você está fazendo. E você e eu iremos passar a eternidade colhendo os resultados desta escolha. De modo que parece-nos um tanto ilógico uma pessoa que passou a vida amando as coisas do mundo, uma pessoa que passou a vida amando as coisas contrárias a Deus. Aí depois que morre, então a gente faz uma cerimônia religiosa aqui, a gente faz alguma coisa ali, a gente faz umas orações aqui, a gente faz umas rezas ali. Não, agora ela vai estar junto de Deus. Agora, se ela passou a vida todinha amando aquilo que era contrário a Deus, numa vida breve, como é que ela vai ter prazer de passar a eternidade com Deus, a quem ela não amou nesse mundo? Entende? A nossa vida breve aqui é uma vida em que nós, a cada dia, a cada decisão, nós vamos escolhendo a quem nós vamos amar mais. E se você tem amado mais as coisas desse mundo, eu quero pedir encarecidamente que você pare, que você pense. Os prazeres desse mundo podem ser prazerosos, podem ser gostosos, podem trazer boas sensações, mas os prazeres deste mundo passam. Os prazeres deste mundo se acabam. As coisas que você ama mais neste mundo, elas vão se acabar. E quando se acabarem, você terá que lidar com as consequências das suas escolhas eternamente. Uma última aplicação que eu quero destacar aqui é que a paixão pelo pecado nos amarra, nos cega e nos faz trocar um amor passageiro por um amor eterno. Eu não sei, certamente, possivelmente, talvez, se você já teve a experiência de estar apaixonado. Ou se você não teve a experiência, talvez, eu espero que você tenha. Se você não teve, está na expectativa de ter, mas talvez você já lidou com alguém que estava apaixonado. E aí, é aquela situação de uma pessoa que está apaixonada e você chega para ela e diz assim: olha, isso não vai dar certo. Esse relacionamento que você está tendo aí não vai dar certo. E eu lembro, meus irmãos, essa história aconteceu comigo na igreja onde nós estávamos. Tem uma jovem, nossa mocidade, que era uma bênção, aquela menina. E nós estávamos passando uma transição e ela tinha muito potencial para servir na mocidade. Mas um dia, aquela jovem, então, foi tomada por uma paixão. Ela conheceu um rapaz que, até a primeira vista, era um bom rapaz. Só tinha um problema: era incrédulo. E eu lembro, meus irmãos, que uma certa noite, nós chamamos ela lá em casa. E eu conversei com aquela moça, nós éramos muito afeiçoados a ela. Assim, nós tínhamos um carinho muito grande por ela. E eu sentei, conversei, e meus irmãos, olha, no término da conversa, irmãos, eu chorei, mas eu chorei assim, de tristeza mesmo. Porque nós falamos: olha, você sabe que se você continuar assim,
vai acontecer isso, vai acontecer isso. Você vai se distanciar do Senhor, o Senhor não abençoa. E no final da conversa, irmãos, essa frase nunca sai da minha mente. Eu sei que tudo que o Senhor está dizendo é verdade, mas eu vou continuar com Ele. E meus irmãos, aquilo dali foi uma facada segura no meu coração. E que até hoje, quando eu penso, ainda dói ainda. Porque eu ficava pensando, como é que pode? Não é porque ela não entendeu. Ela entendeu. Mas ela amou mais. Ela estava cega. E na sua cegueira estava amarrada. E por causa disso, preferiu um amor passageiro em vez de um amor eterno. Pela graça de Deus, depois de alguns anos de comer o pão que o diabo amassou aqui na terra, e de sofrer de formas variadas na sua vida, de situações deploráveis mesmo, recentemente eu soube que ela se reconciliou com o Senhor. E até a última notícia que eu tive, ela está caminhando com o Senhor. Mas eu penso, meus irmãos, que tanto sofrimento ela poderia ter evitado. Mas quando eu digo tanto sofrimento, é muito mais do que você está imaginando. Se ela tivesse largado a paixão pelo pecado. O que acontece aqui com essas autoridades é que eles estão cegos, amarrados a uma paixão, que é a glória dos homens. E por causa disso, eles estão trocando um amor passageiro por um amor que é eterno. Eu não sei qual é a sua condição nesta noite. Mas se a sua condição é esta, de estar trocando esse amor, um amor que é até prazeroso, é até gostoso, é até atraente, que o mundo está te oferecendo. Mas se você está fazendo isso, você está desprezando, você está rejeitando um amor que é eterno. Porque nenhum amor que esse mundo pode te oferecer, nenhum amor que esse mundo pode te oferecer, é comparado ao amor de Deus, que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por você e por mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém nesse mundo ama tanto a você que é capaz de dar a sua vida, de entregar um filho dele para a sua vida. Mas Deus fez isso. E Deus fez isso porque Ele tem paixão pela sua glória. Deus fez isso porque Ele ama a sua glória. E Deus fez isso para que eu e você pudéssemos amar mais a sua glória do que a glória que esse mundo oferece. Até porque a glória que esse mundo oferece, ela é sempre será passageira. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E Senhor, o profeta Isaías, diante da dureza do coração dos seus ouvintes, ele clamou ao Senhor ao final do seu ministério, suplicando que o Senhor se voltasse para o seu povo, que o Senhor aquebrantasse o coração do seu povo, que o Senhor fizesse com que aquelas pessoas dessem ouvidos à tua palavra. E ó Deus, diante da dureza do coração de tantos homens e mulheres, diante da tua palavra, nós também clamamos que o Senhor aquebrante os corações. Nós também clamamos que o Senhor nos livre das amarras, das paixões que esse mundo nos oferece e nos prende, para que nós possamos amar mais o Senhor. Nos faz ter entendimento de que a nossa vida vai muito mais além do que o aqui e o agora, de que as consequências da nossa vida vai muito mais além do que o futuro que nos reserva, mas percorre por toda uma eternidade.
E assim nós te pedimos que o Senhor abra os olhos daqueles que não têm enxergado, que o Senhor quebrante o coração daqueles que têm rejeitado ao Senhor, que o Senhor dê consciência, dê atitudes para aqueles que até têm crido, mas têm rejeitado andar em submissão ao Senhor. Os ajude a perceber que uma fé submissão não é suficiente para a salvação. E nós te pedimos, a nós que já somos crentes em Cristo Jesus, que neste mundo que ainda tenta nos seduzir com as suas glórias, com as suas paixões, que o Senhor nos ajude a olhar para o autor e consumador da nossa fé. E para que o Senhor nos conduza a contemplar a sua glória. E ao contemplar a tua glória, que o Senhor nos cative ao Senhor. Para que nós possamos continuar caminhando, amando mais a glória do Senhor do que a glória efêmera e passageira que esse mundo nos oferece. Nós suplicamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja conosco, até o dia em que entraremos pelos portões celestiais e desfrutaremos da Tua glória eterna. E até aquele dia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volte o Teu rosto de misericórdia sobre nós e que o Senhor nos conduza na Tua paz para a glória do Teu nome. Pois é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Após a oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus graciosamente vos abençoe.